A infância de Jesus, segundo o Evangelho e as revelações da mística Ana Catarina Emmerich. Capítulo 2. A Imaculada Conceição de Maria. Ao fim de 7 anos passados em Zabulão, resolveram os 2 esposos, de perfeita concordância com Eliud, transferir os seus haveres para as proximidades de Nazaré. A nova morada seria para eles como um retiro de oração e de vida santificadora. Divididos os rebanhos, tomaram o caminho do novo lar, com tudo o que lhes pertencia em gado ovino, bois e jumentos. Os utensílios agrícolas e objetos de uso doméstico seguiram sobre animárias, guiadas pelos servos que faziam parte da família de Joaquim. A distância a percorrer seria de 5 a 6 léguas, ficando a nova casa, que era pertença dos pais de São Joaquim, a uma boa légua a poente de Nazaré. Eram ali abundantes as pastagens, facilitadas pelas condições do terreno levemente acidentado. Dali, por um vale estreito, seguia o caminho para a cidade. Em frente da habitação, onde parou toda a caravana, alargava-se um pátio ou quinteiro empedrado de rocha natural, tendo em volta as casas destinadas ao gado e outros arrumos domésticos. As terras de cultivo, quase todas arborizadas, estendiam-se em volta deste agrupamento que constituía o novo casal de São Joaquim. De entre as árvores há uma cujos ramos, baixando do tronco, ganham novas raízes em contato com a terra, formando assim um denso arvoredo. O pai de Santa Ana, deixando a nova família ali instalada, com tudo o que lhe pertencia, retirou-se, levando com ele a netinha, Maria Sobé, que foi sempre o encanto dos avós. Os 2 esposos, retomando a vida em comum, dedicaram-se a um novo gênero de ocupações, entregando-se com mais assiduidade às obras de santificação e de caridade. Como dantes, continuaram dividindo os frutos do rebanho pelo templo e pelos pobres, reservando para eles a parte menos cobiçada, isto é, os frutos menos perfeitos. E assim passaram 19 anos depois do nascimento de Sobé. Muitas vezes São Joaquim, nas visitas que fazia aos rebanhos, foi visto e entregue à penitência e à oração assídua. Para Santa Ana, a vida era mais cheia de espinhos. Muitos lhe exprobavam o pecado da esterilidade. Contudo, confiada em Deus e na promessa do profeta do Horebe, aguardava pacientemente a hora da misericórdia de Deus, pois sabia que o Salvador havia de nascer da sua família, segundo a geração humana. Como um dia São Joaquim deliberasse oferecer no templo um sacrifício ao Senhor, encaminhou-se para o redil e escolheu dentre os cordeiros os 2 mais gordos e formosos, a que juntou um casal de pombos, oferta piedosa de Santa Ana. Os dias precedentes tinham-nos passado os 2 esposos na oração e na penitência para que Deus lhes fosse propício. Acompanhado de alguns servos, vi que durante a noite um deles seguia na frente, alumiando o caminho como uma lanterna em forma de cabeça côncava, presa no alto do cajado, e quando a pequena caravana, passando ao lado de Betânia,
se aproximou de Jerusalém, viu-a deter-se num terreno onde o Senhor muitas vezes havia de descansar com os discípulos que o seguiam. Entrando na cidade e recolhidos os 2 jumentos nos alpendres do templo, tomou São Joaquim o caminho dos sacrifícios, passando previamente pelo lugar das purificações, onde as vítimas foram lavadas numa grande bacia. De lá, seguiu com o servo por uma galeria que ladeava pela esquerda o altar dos perfumes, a mesa dos pães da proposição e do candelabro de 5 braços, para chegarem finalmente a outro recinto, onde mais pessoas se agrupavam para fazerem oferta dos sacrifícios. Ao fazer entrega de suas oferendas, viu com indizível mágoa que o levita recipiendário de nome Rubem as tomou com desprezo, deixando-as a um canto, ao passo que todas as outras eram colocadas no lugar devido e bem à vista dos que as ofereciam. Não ficou por aí a ação do levita, pois, dirigindo-se a São Joaquim, injuriou-o em público e, exprobando-lhe o crime de esterilidade da sua mulher, afastou-o do lugar dos sacrifícios. São Joaquim retirou-se dali com o coração enevoado e, tomando por Betânia o caminho da outra banda do Jordão, dirigiu-se ao ermo dos essênios de Maqueronte, onde vivera o profeta Manaém, aquele que tinha profetizado o governo de Herodes e os crimes que havia de cometer. Seguindo os conselhos do chefe, dirigiu-se pelos desertos de Gade até ao Monte Hermon, limite das terras do pastoreiro de seus rebanhos, e, refugiando-se no meio deles, foi remoendo em silêncio a injúria sofrida, sem, do fato, dar conhecimento à esposa, que durante 5 meses ignorou o seu paradeiro. Por outras pessoas que presenciaram os fatos, é que Santa Ana soube do que se passara com o levita Rubem. Aproximava-se a solenidade dos tabernáculos e, por sua vez, a esposa de São Joaquim foi igualmente injuriada, mas por uma das suas servas, que lhe exprobara a desonra da esterilidade com que Deus a ferira. Como fossem vésperas da festa, retirou-se ao cair da tarde para o refúgio do grande sicômoro e ali, de lâmpada acesa, orou por muito tempo ao Senhor, pedindo que lhe restituísse o marido, embora continuasse privada de descendência. Estava ainda orando com o livro desenrolado quando um anjo vindo do alto lhe apareceu, dizendo que a oração dela e de seu marido tinha sido escutada pelo Altíssimo. Mas lhe ordenou que juntasse um casal de pombos para o novo sacrifício, pois o seu marido, a quem igual mensagem fora enviada, iria igualmente a Jerusalém e lá se encontrariam na Porta Dourada, acrescentando que em breve saberia o nome do fruto que havia de dar ao mundo. Cheia de recolhimento e alegria, aquela filha de Deus recolheu a casa para cuidar dos preparativos da viagem e, deitando-se, adormeceu. Porém, acordou a seguir ao primeiro sono e viu uma claridade a inundar-lhe o quarto, e no meio dela um anjo escrevendo na parede com letras de luz a palavra Maria. Esse era o nome da menina que ela havia de conceber e dar ao mundo. De manhã, a santa esposa de Joaquim parecia transformada de alegria e os próprios servos da casa manifestavam um contentamento que não sabiam explicar. A partir desta hora, desapareceram todas as tristezas naquele casal abençoado. Santa Ana devia ter 43 anos e, ao receber a mensagem do anjo, vi que do coração lhe irradiava um fulgor celeste que mostrava
como a bem-aventurada se tornou, desde aquela hora, uma fonte de salvação para a humanidade. Ao romper da madrugada do dia imediato, e logo que terminou a oração à claridade de uma lâmpada, tomou a santa o caminho de Jerusalém, na companhia de algumas das suas melhores servas. Depois do agravo no templo, São Joaquim ficou a viver, como foi dito, no meio dos seus rebanhos, afastado da família e entregue por inteiro à oração e à penitência. Aproximando-se a festa dos tabernáculos, preparava-se para a celebração dela, erigindo tendas de ramagens juntos dos montes Hermon, quando um anjo lhe anunciou que devia subir a Jerusalém e, por ordem do Senhor, oferecer o sacrifício da lei, porquanto as preces que dirigiria ao Altíssimo tinham sido ouvidas. Ana, sua mulher, conceberia e havia de dar à luz uma menina. Com o espírito confortado pelas palavras do anjo, São Joaquim dividiu em 3 lotes os cordeiros e os novilhos daquele ano. O primeiro destinou aos essênios, o segundo, o das melhores cabeças do rebanho, levou-os para consumo do templo e o último reservou-os para si e para sua família. Partindo das montanhas onde vivia, deu entrada em Jerusalém 4 dias depois. Sua mulher, que ali chegara pela mesma data, foi se hospedar em casa dos parentes de São Zacarias, nas proximidades do mercado do peixe. Só no final da solenidade é que os 2 esposos se encontrariam. Ao dar entrada no templo, vieram alguns levitas ao encontro de São Joaquim, a quem receberam festivamente. Foi-lhe então revelado que a humilhação sofrida há 5 anos, naquele mesmo lugar, acontecera por determinação especial de Deus. No templo, as ornamentações eram todas de verdura e flores, encontrando-se todas as portas abertas de par em par, para que o povo, que era muito, pudesse entrar livremente. Destacada do edifício principal, via-se uma grandiosa cabana de ramagem verde, símbolo das tendas do deserto, tendo como sustento 8 colunas de pedra. Entretanto, vi que as oferendas do esposo de Santa Ana, 2 cordeiros e 3 cabritos, eram oferecidos no altar dos sacrifícios, mas havia algumas vísceras que, separadas, eram destruídas pelo fogo em lugar à parte, isto é, no altar à direita do vestíbulo, onde fica a grande cátedra do templo. Por ocasião dos sacrifícios, todas as lâmpadas do templo eram cuidadosamente acesas, assim como o candelabro de 7 braços. Quando, no altar do santuário, em frente do Santo dos Santos, queimava o incenso, vi que um raio de luz, desprendido do alto, foi iluminar o sacerdote celebrante e São Joaquim, o oferente, que assistia à distância. Queimada uma nova essência odorífica diante do esposo de Santa Ana, foi este como que transportado em êxtase, ao mesmo tempo que um anjo, escrevendo em letras de luz os nomes de Elia, Aúna e Minã, lhe revelava que a esterilidade de Ana não era para sua confusão, mas para a glória de Deus. Vi também que um rasto de claridade, passando da Arca da Aliança, foi repousar em São Joaquim. Era aquele mesmo dom ou graça da promessa comunicado aos patriarcas e mais predecessores do Salvador do mundo. Pela infusão deste dom sobrenatural, conheci que São Joaquim ficou purificado de toda concupiscência e impureza, fruto do primeiro pecado. Devido a uma disposição do alto, São Joaquim tinha sido conduzido por um levita do meio do povo, onde se encontrava, até o lugar do santuário, onde se deram todos estes acontecimentos.
Dali descia-se por uma galeria subterrânea em forma de corredor que ia findar debaixo da Porta Dourada ou Especiosa. Por uma inspiração superior, foi de novo São Joaquim, acompanhado por 2 sacerdotes, até uma certa altura desta passagem, que é tida como sagrada quanto às suas origens e destino. Creio que a tais lugares se liga uma cerimônia religiosa destinada à reconciliação e bênção das pessoas atingidas pela esterilidade. Tendo Santa Ana concluído o sacrifício que lhe dizia respeito, anunciou ao sacerdote a ordem em que Nazaré lhe fora dada por um anjo. Quando, ao fim de 5 anos de separação, os 2 esposos se encontraram, vi que uma luz do céu os inundou de claridade e glória. Do alto, baixou uma multidão de anjos que eram portadores de um castelo luminoso, semelhante à Torre de Marfim, desaparecendo, porém, quando chegaram junto de Joaquim e Santa Ana. Foi-me dado conhecer que, por efeito de uma graça privilegiada de Deus, a concepção de Maria fora tão pura como deveria ser a concepção de todo ser humano, sem o pecado original. Abrindo-se os céus, vi a alegria da Santíssima Trindade e a participação que os anjos tiveram na bênção misteriosa concedida aos pais da Santíssima Virgem. Santa Ana e São Joaquim continuaram o resto do caminho louvando a Deus até a saída pela Porta Dourada. No trajeto, passaram ao lado de um quase oratório iluminado pela claridade de algumas lâmpadas acesas e, subindo a rampa final da galeria, foram, no alto, recebidos por 2 sacerdotes que ali os esperavam. A parte do templo, onde se encontra a sala do grande conselho, foi edificada por cima deste subterrâneo, ficando à saída as casas dos empregados menores. Era deste bairro pobre da cidade que se descia para o vale de Josafá. Foi também explicado que os 2 esposos geraram a Santíssima Virgem numa pureza perfeita, por efeito da obediência, e que sem a ordem de Deus teriam guardado castidade perfeita. Vi igualmente como a continência entre os esposos e a luta contra o vício e a impureza concorrem para a santificação dos filhos e como todo o excesso conduz à desordem e ao pecado. Num quadro maravilhoso vi Deus que mostrava aos anjos os trabalhos que era preciso realizar para o fim da regeneração do homem decaído. Todos eles cooperavam, jubilosos, ao lado da humanidade, nessa grande missão salvadora. Noutro quadro vi, diante do trono de Deus, uma grande montanha, toda rica de pedraria, que em breve tomou a forma de uma torre ou castelo, onde foram guardados todos os tesouros das graças celestiais. Os anjos faziam-lhe círculo e, num fundo de nuvens de ouro, algumas gabelas de trigo iam cruzar-se com pampos de vide. Vendo eu então que do céu baixou a figura de uma virgem que tomou posse da torre simbólica. Não era a Virgem Maria no templo, mas sim a Virgem na eternidade ou no seio de Deus, partindo da Santíssima Trindade, da mesma maneira que o hálito da boca se condensa em vapor. Vi formar-se, no meio dos coros dos anjos, um edifício em forma de tabernáculo, no qual todos pareciam trabalhar, vendo, ao mesmo tempo, que alguma coisa partindo do seio de Deus em forma de nuvem luminosa dava entrada no tabernáculo. Era, conforme eu pude compreender, uma bênção substancial de Deus, destinada à formação de uma linha pura de gerações. Finalmente,
vi essa bênção sob a forma material de fruto luminoso. Dava entrada na torre e com ela se confundia. Foi graças a essa bênção que Eva foi tirada de uma costela de Adão. Vi depois que a mesma bênção, por uma obra da misericórdia de Deus, foi separada de Adão, no momento em que ele deliberou cometer o pecado e passou para Abraão a sua descendência, quando, instituída a circuncisão, recebeu a promessa do nascimento de Isaac. Retirada a Jacob na luta com o anjo, passou para José do Egito e, morto este, foi colocada na Arca da Aliança como tesouro sagrado do povo de Deus. Continua no capítulo 3.